Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia, Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. Estamos aí seguindo para o quarto capítulo da segunda parte. Então, nós estamos ali meditando, aprendendo a fazer a meditação, esse momento de oração mental, ao qual São Francisco de Sales nos propõe. Então, nós já falamos ali daquele aquecimento, daquela preparação. Então ele colocou ali 2 pontos. Um primeiro ponto que era a gente se dar conta da presença de Deus, e o segundo ponto que era da invocação mesmo, propriamente dita. Foram os 2 últimos que a gente desenvolveu. Hoje, São Francisco de Sales quer que a gente quer falar sobre a proposição do mistério, que é o terceiro ponto da preparação. Tá? Então, ele ainda está considerando que estamos aquecendo os motores ali para poder fazer a meditação. E ele vai dizer assim, depois destes 2 pontos gerais da meditação, há um terceiro, que não é comum em toda espécie de meditações. É o que uns chamam de composição de lugar e outros lição interior. Então ele vai falar o seguinte para a gente, para agora a gente começar a entrar mais perto da meditação, ele vai convidar a gente a utilizar a nossa imaginação. Então, o que ele propõe nesse ponto? Você vai fazer sua meditação, você vai se debruçar sobre o mistério de Cristo, certo? Você pode se meditar numa passagem do Evangelho, o Evangelho do dia, ou então eu estou ali, cada dia eu leio um trechinho do Evangelho de São João e vou seguindo. Você vai se debruçar sobre o mistério de Cristo. Você pode debruçar sobre, por exemplo, eu estou essa semana cada dia meditando uma estação da Via Sacra, usando ali os textos de São José Maria Escrivá. Então é um mistério de Cristo que eu estou meditando, a sua paixão. Você pode estar meditando exatamente a crucificação. Você pode estar meditando as bodas de Caná, Você pode estar meditando vários trechos do mistério de Cristo. Você pode até estar fazendo algumas meditações estou meditando sobre a morte, estou meditando. Então, como o próprio São Francisco de Sales já fez conosco. Qual que é a ideia? Se você vai meditar um mistério, do Evangelho, ele convida você, então, a imaginar. Então, vamos supor que você está meditando, ali ele dá esse exemplo, você está meditando a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, você vai ali, se imaginar presente naquele lugar. Então, naquele lugar escuro, um jardim, uma espécie de jardim, uma espécie que lembra um pouquinho de uma floresta, um jardim. Jesus ali sozinho, e Jesus chorando. Então você está vendo aquilo, você está ali presente, você está naquele lugar. Então Jesus está morrendo na cruz. Ele pensa assim, imagina ali, olha, eu estou ali, Jesus está sendo pregado na cruz, ele está à minha frente, se imaginar no lugar. Então você vai compor na sua mente esse cenário. Então é um esforço diferente do que você só meditar, como Cristo sofreu. Ele pede para você, imagina-se no lugar. Então é uma forma de você sair dessa exterioridade e se recolher no seu mundo interior. Então a gente fala composição de lugar ou lição interior. Então ele fala assim, não é algo comum que a gente vai ver em manuais assim de oração, mas se você for ver, existem já, assim, já conheço vários outros que falam disso também. Mas ele fala assim, pode não ser o mais comum, mas é importante que a gente faça isso. Mas ele dá uma dica, ele fala, faça isso com coisas visíveis e sensíveis. Então ele fala, você pode fazer uma meditação dessa e se imaginar pensando na morte. Então você pode pensar ali, você olhar para o seu... você olhar ali pensando como que seria você estar no leito de morte, como que seria, aquele último momento, como que passariam os seus arrependimentos. Você poderia fazer esse tipo de meditação, para realmente fomentar a virtude, a devoção, o arrependimento, a conversão, uma noção de prontidão para que eu não deixe para depois as coisas que eu tenho que fazer agora. Mas isso é visível, é sensível. Só que ele fala assim, tem coisas que são mais filosóficas, são coisas invisíveis. Então,
vou pensar na grandeza de Deus, vou pensar na... Ele fala aqui, né, da excelência das virtudes, o fim para qual nós somos criados. Então, tem algumas coisas que ele fala que você vai embrear por muitas coisas filosóficas, assim, que vai te permitir... Ele não vai escrever aqui, né, nem era a linguagem da época, mas que vai te permitir viajar demais, tá? Ele fala, não são coisas ruins e que poderia se encaixar na meditação, sim. Mas ele fala, eu não quero que você, nesse momento, tá? Ele fala assim, não quero de modo algum que o teu espírito se agache muito em engendrar quimeras e invenções. Então, assim, você pode correr o risco de você imaginar demais e criar muitas suposições e invenções. Isso, poxa, a gente está começando na vida de oração, então isso talvez não seja o caminho. Tá? Então, São Francisco de Sales fala, agora não é o momento. Ele fala assim, ora, por meio desta imaginação, encerramos o nosso espírito no mistério, que intentamos meditar, para que não ande errante e hesitante para lá e para cá. Tá? Então ele fala assim, olha, se você sabe onde você está, a tendência é que você se concentre mais nessa oração, né? Que você se concentre mais nessa oração. Então, a gente simplesmente já vai, vou rezar, vou meditar, sua cabeça está agitada, está viajando em tantas outras coisas. Não, olha, vamos concentrar o seu espírito no mistério em que nós estamos meditando. E aí ele fala, né, olha, alguns podem fazer uma crítica a isso, né? Alguns, porém, hão de dizer que é melhor usar o simples conceito de fé e de uma simples apreensão inteiramente mental e espiritual para representar os mistérios, ou então considerar que as coisas se passam e desenrolam no seu próprio espírito. Então ele fala assim, olha, a gente poderia falar, não, poxa, só basta fé, né? Concentra, reza e pronto. Mas ele diz assim, olha, mas isto é sutil demais para os princípios, né? Para o começo. Você está muito preocupado com a gente que está começando. Se nós estamos começando, né, ele fala assim, é melhor fazer desse jeito. Tipo, ó, confia no Pai, confia em São Francisco de Sales, confia no Bispo, no doutor da igreja. Então ele fala assim, olha, vamos com calma, tá? Então ele fala assim, enquanto Deus não te levantar mais alto, tá? Aconselho-te, Filoteia, que te conserves no humilde vale que eu te aponto. Ele fala assim, antes de você chegar nos níveis elevados de oração, né, que talvez essa concentração e esse entrar na presença de Deus seja muito mais facilitado, faz desta forma, né? Não vamos inventar moda. Então, acho que já pode ser algo que você já pode aplicar na sua oração. Perdão, bati aqui na tremida. Isso já pode ser algo que você pode tentar no seu próximo momento de oração, na sua próxima meditação. Vamos aplicar mesmo essas coisas, né? Os 2 primeiros pontos já estou tentando aplicar na minha oração pessoal. Vamos ir aplicando, não vamos ficar na teoria. Se a gente ficar só na teoria, vai passar a Páscoa, isso aqui, ó, vai se perder a nossa memória como aula legal, São Francisco de Sales é legal, beleza, mas é para ser legal? É legal, sim, mas é para entrar na nossa vida, é para fazer parte da nossa prática. Nós não estamos aqui só para ter mais um livro da Biblioteca Católica lida na prateleira, nós não estamos aqui só para ter mais algo, se eu conheço São Francisco de Sales, então, nós estamos aqui para iniciar na vida devota, esse é o objetivo, tá? Então, prática. Vamos colocar em prática, tá bom? Até amanhã, meus irmãos e minhas irmãs.